O Papo VIP recebe o diretor e produtor Bruno Mendes para falar sobre a gravação do humorista Pedro Manso aqui no Centro Cultural Uzi Minas. Tudo bem, Bruno? Tudo beleza? Como é que você tá? Tudo jóia. Bruno é meu parceiro já de antigos carnavais. Bruno, explica pra gente como é que surgiu a ideia de gravar o DVD do Pedro Manso aqui em Patinga, no Centro Cultural Uzi Minas. Bom, a ideia não veio exatamente de gravar o DVD do Pedro Manso. Acontece que a gente queria trazê-lo pros caipirões, né? A gente tem um site, um canal no YouTube com esse nome, de Humor Caipira. E a gente já vinha querendo gravar com o Pedro Manso há um certo tempo. A gente já tinha trago a Gaga de Léus, a gente já tinha trago o Rodela, a gente já tinha trago o Leandro Firmino, né, que é o Zé Pequeno de Cidade de Deus. E chegou num certo momento, eu falei, não, cara, vamos chamar o Pedro Manso. Aí aconteceu que uma amiga nossa, em comum inclusive, a UEL, era muito amiga dele, eu já tinha tentado contato através de um agente minha, a gente não tinha conseguido. E aí a UEL falou, não, eu sou amigo do Pedro Manso e tal, passou o meu contato para ele, ele entrou em contato comigo. Por sorte, ele já conhecia o vídeo dos Caipirões, porque a gente enviou isso pro programa do Ratinho através de um agente, então ele já conhecia o material. Aí eu falei, Pedro, a gente tinha muita vontade que você viesse gravar os Caipirões com a gente, porque a gente está na negociação, a ideia é colocar os Caipirões na televisão e um profissional do seu calibre ajuda a reforçar isso diante dos possíveis investidores. Eu falei, não, legal, vou sim, mas por que a gente não aproveita que eu tô indo e a gente faz um show aí na cidade? E, né, a gente casa uma coisa com a outra. Eu falei, não, beleza, então vem e você já tem DVD? Ele falou, não. Eu falei, não, como eu tenho a produtora, eu trabalho com produção, vamos produzir seu DVD, pô. Então a gente faz o DVD. Mas assim, quando a gente fala em DVD hoje, não é que a gente vai lançar o DVD, porque eu acho que quase ninguém hoje tem aparelho de DVD em casa. Mas a ideia seria a gente vender esse material dele para o Netflix, que é uma das plataformas que hoje os serviços de streaming estão aí dominando o mercado. A Netflix venceu o Globo e Companhia Limitada no ano passado e seria uma estratégia interessante para você. Exatamente isso. Exatamente isso. Vai ser, e é o primeiro DVD dele, e o Pedro Manso é hoje um dos humoristas tops. Sem sombra de dúvida, na minha opinião, dos maiores humoristas do país. Assim, para mim, no meu ranking pessoal, tava o Shaolin, o Pedro Manso e o Tom Cavalcante. E o Shaolin se foi, infelizmente. Então aí ficou aí o Pedro Manso e o Tom Cavalcante, sem sombra de dúvida. Assim, não que eu não goste do stand-up. Eu gosto muito dos humoristas de stand-up. Porque a linha dele é uma linha diferente. É porque a linha do stand-up eu tenho como a linha mais, vamos falar assim, seria o sertanejo universitário do humor, né? É um outro estilo de música. Já o humor que o Pedro Manso, que o Shaolin faz, que é aquele humor mais pastelão mesmo, ele se identifica mais com o popular. É mais orgânico esse tipo de humor. É por isso que a Praça é Nossa tá aí, líder de audiência, mesmo passados aí 30 Exatamente. anos. Não só Praça é Nossa. Tem o Chaves, por exemplo, que apesar de ser muito teatral, ainda eu acho como um humor muito orgânico. E imortal, né? A Multishow comprou Chaves. Então, se ninguém ia comprar um produto, a Multishow não ia comprar claro, se não desse um retorno. Claro. E você pode ver que tecnicamente falando, não é lá, mas é muito bem criado. Ele criou um sistema que as piadas funcionam em todos os episódios, as mesmas piadas funcionam em todos os episódios. Isso é difícil? Muito difícil. E eu acho que é isso, cara. Então, assim, pra mim tá sendo um prazer enorme. Eu até falei um dia desse, né? Falei, cara, quando o Pedro Manso começou, eu falei isso com ele. Falei, cara, quando eu te vi na televisão a primeira vez, eu nem trabalhava com produção de vídeo ainda. Agora eu vou dirigir o seu primeiro DVD. E pra mim está sendo muito importante mesmo, assim. Tem um peso tudo isso que está acontecendo. E assim, é formidável, graças aos Caipirões. Assim, é um trabalho que também ninguém dava muita, vamos falar assim, dava muita importância, mas é um trabalho que de uma certa forma hoje faz com que eu tenha contato com esses artistas e seja respeitado como artista. É interessante isso. Quando eu liguei pro Pedro Manso, ele falou assim, Bruno Mendes, cara, que prazer estar falando com você. Sabia quem era você? Não, aí eu falei assim, eu falei, pô, ele tá... É um amigo dele, conhecido, colega de boteco, não, sei lá. Eu falei assim, não, esse cara tá achando que é outro Bruno Mendes. Eu falei, não, eu sou o Bruno do interior de mim. Ele falou, pois é, pô, a gente conhece seu trabalho. O cara que faz o xaropinho, quando teve aqui, levou o material meu pra lá. Umas carências. Isso, e
a Fran, que é um agente que eu tenho em São Paulo, já tinha deixado esse material. Então, assim, algumas pessoas da produção já conheciam o meu trabalho. E ele conversou comigo como se já me conhecesse. Aí, pra mim, foi muito importante isso. Né? E eu falei, cara, aí é que você vê que as coisas estão andando, né? Porque geralmente a pessoa fala, ah, não, mas seu trabalho parou. Não, o trabalho não parou. A gente deu um tempo, vieram tempos difíceis, e a gente achou que era melhor dar uma parada no canal, mas a gente estava ali nos bastidores movimentando essas coisas, porque ano passado, por exemplo, a gente recebeu a Sil Esteves do Pânico, né? Fez a Margarida também na Praça é Nossa. E assim, são pessoas que vêm assim, de alma, porque olha, a gente também não tem dinheiro para ficar pagando essa galera. Então, e olha a importância disso, que você trazer as pessoas desse naipe aqui no Vale do Aço. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Quando, na minha época não tinha nessas coisas. As pessoas geralmente ficavam muito distantes de mim. Eu tô lembrando aqui de duas cenas. A primeira, quando eu entrei na faculdade de jornalismo em 2009, se eu não me engano, era a primeira ou segunda visita do Leandro Firmino. Ele esteve na minha turma, ele sentou com a gente, conversou com a gente numa aula de teatro. E foi muito palestra na Leste. E outra coisa que era muito louco, eu vejo meu pai às vezes ficava brigando, pô, você não tem uma faculdade? Eu falei, pai, cansei de ir em faculdade, dar palestra para aluno de faculdade. Ele não entende que é trabalho de humanas, e humanas não é exatamente o seu diploma que conta. É o seu trabalho que conta. A sua vida, a sua experiência. Exatamente. Hoje eu tenho um curso, por exemplo, prestei serviço para a Anglo América, que é uma multinacional. Prestei serviço para a History Channel, que era um projeto junto a uma empresa chamada de Visuarte, que era uma escola de desenho que eles estavam fazendo uma série. Big Grande 10, que era uma das maiores agências de publicidade de Belo Horizonte. Então, assim, tem grandes empresas no meu currículo e nunca me pediram diploma. Eles sempre pediram o meu portfólio, que era importante. Eu falei, não, me manda o seu portfólio. Mas as pessoas hoje têm aquela mente atrasada ainda de achar que a faculdade... Cara, cansei de dar palestra na faculdade. Eu discuti isso ontem com um amigo. A faculdade, falando de jornalismo, no caso, para você se especializar, para você melhorar, o jornalismo tá respeitando as devidas proporções para quando você forma em medicina. Quando você forma em medicina e faz sua residência, você é um clínico geral. Exatamente. Agora, se você quiser se especializar em pediatria, em neurologia e outras coisas, você tem que fazer mais curso. O jornalismo é assim, eu acredito que na sua profissão é assim. Um diretor de vídeo há 10 anos não tem a mentalidade de vídeo hoje. Exatamente. Hoje em dia o mercado foi invadido pelo cara que filma casamento, que tem uma visão completamente diferente, um negócio mais artístico. Claro. A gente vê pelo vídeo de produção de casamento hoje a nível de cinema. Claro. E o interessante de você trabalhar artisticamente é que você vê, por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer faculdade ainda, mas eu quero fazer direito, quero fazer psicologia, eu não quero fazer o que eu já faço, porque o trabalho artístico, você vê o mundo, você filtra e tira o que é de você, porque isso é arte, não é? Então você não tem vontade de fazer faculdade para fazer arte, isso não é fazer arte. Isso é você se tornar um profissional de agência, você ficar dentro de uma agência e não sei o que, não. Hoje nós temos um produto, graças a Deus, muito bem respeitado, com esse trabalho, com toda a simplicidade dos caipirões. Eu tive a oportunidade de já conversar com o Tô Cavalcante, o Batoré, que inclusive deve vir em março. Então, assim, várias pessoas ligadas a esse meio hoje me respeitam por causa de um trabalho simples, e nessa veio o Pedro Manso e assim, deixou a gente muito feliz. A minha segunda cena que eu tô lembrando aqui é com o Pedro Manso, da primeira vez que ele teve no Vale do Aço. Eu e o El fomos entrevistá-lo, o El foi entrevistá-lo, e eu lembro que foi ótimo. Ela virou, Pedro, eu preciso de um favor, o quê? Eu preciso que o apóstolo ore pela minha avó. A avó dela, infelizmente, não está mais entre nós, mas eu preciso que o apóstolo ore pela minha avó. Diz que quando a avó viu o Pedro Manso imitando o apóstolo, orando pela avó, disse que a avó tinha. A avó ficou muito feliz. Que isso, cara, muito legal. Isso é legal, esse meio nosso é muito bom. Vamos andar com o nosso papo. Você vai participar do DVD ou você vai só dirigir? Não, eu vou estar na direção. Eu queria muito participar de algum sketch, eu tinha até combinado isso com ele. Falei, Pedro, a gente deve fazer alguma coisa junto. Não, vamos fazer, mas não vai dar tempo, cara. Eu e o El cuidando de toda a produção do show, e muita correria, a arte do show eu mesmo desenvolvi, porque eu já trabalhava com a área gráfica, então eu falei, eu não vou pagar para desenvolver a arte. Quando ele me mandou as fotos dele, eu falei, Pedro, eu preciso das fotos para montar o material. As fotos não estavam boas. Eu falei, cara, eu não vou usar isso aqui. Eu falei, Pedro, eu tô indo aí no Rio de Janeiro para tirar essas fotos suas, para tirar foto e fazer o vídeo. Aí foi o que eu fiz. Fui lá, fiquei 3 dias na casa dele para poder fazer esse material. Foi na correria, ele estava no meio de um monte de evento também.
Tive a oportunidade, inclusive, de conhecer o Hans Donner lá. Nossa! Eles estavam, quando eu cheguei lá na cidade, eles estavam lá no supermercado de um magnata lá. E tava na inauguração desse supermercado na cidade. Aí falou: ó, o Pedro tá lá, vai pra lá que ele tá lá. Aí quando cheguei lá, a gente tava vindo pro estacionamento. Quando eu cheguei, que ele me viu, falou: aí ele encerrou tal o negócio. Não, vamos lá pra minha casa. Aí quando a gente chega no estacionamento, aí veio com o Hans Donner, tava fazendo uma logo pra ele, coisa e tal. Nossa. Aí eu tive a oportunidade de entregar os caipirões na mão do Hans Donner, porque eu levei uns DVDs. Hans Donner, pra você que não conhece, era um dos maiores diretores artísticos da TV Globo. O cara por trás de Valéria Valença e a Globeleza, que ficou lá, ele fazia as melhores aberturas de novela que se você vê. As melhores aberturas da Rede Globo são do Hans Donner. São dele. Então tive o prazer de conversar com ele, assim, um cara de extrema simpatia, simples pra caramba. Então assim, pra mim foi muito especial tudo isso, sabe? E vai mostrando que a gente tá indo pro caminho certo, né? Eu e o Ailton, a gente tem trabalhado bastante. A Criarte Vídeo também entrou com a gente desde o início. O Ailton é super parceiro, foi o cara que acreditou em mim. O Ailton, o Emerson Sávio, que é locutor, voz oficial hoje, acho que tá fazendo voz na Globo, foi um cara que me ajudou demais também quando comecei. E o Wallace Soares, que é um cara que morava na minha rua, assim, acabou me ajudando mais do que a minha própria família, assim, acreditaram em mim demais, porque não tem nem o que dizer, né, família também, pô. O que esse cara faz? Esse menino pega umas câmeras. Não, na época eu trabalhava com desenho, eu comecei trabalhando com animação. Fazer umas logos, uns bichinhos. Eu comecei trabalhando com desenho animado. Sim. Na época, assim, todo mundo falava, desenho animado, a pistola não tem nem empresa que faz isso aqui. Você não teve infância, Você não vai arrumar nada, não. E graças a Deus, quando um dos meus primeiros trabalhos foram para Banco BMG, depois veio Globo Minas, depois Anglo América. E quando eu fechei Anglo América, eu dei emprego para a grande maioria de desenhistas que já estavam aqui na região há muitos anos. Isso para mim também foi muito importante. Eu estava procurando desenhista para dar emprego e não tinha. Bruno, fechando nosso papo então, dia 18 de janeiro, Centro Cultural Uzi Minas, gravação do primeiro DVD do Pedro Manso. Já estão disponíveis. Já estão à venda na bilheteria do Centro Cultural e eu acho que tem um quiosquezinho também dentro do shopping que vai vender os ingressos. Inteira R$40 e meia R$20. Gente, prestigie. O Pedro Manso é muito bom. Entra no YouTube e assiste algumas coisinhas dele. A imitação dele do Fausto Silva e do Apóstolo são os melhores. São os melhores. E é bacana assim, é um cara muito humano, cara. Sim. Entendeu? E você sente isso quando você tá perto dele. É humano pra caramba, assim, a cada um centímetro que a gente andava, tinha gente pra tirar foto com ele. Ele tirava foto com todo mundo, cara. Ele tratava todo mundo muito bem. É um cara humano pra caramba. Ele não perdeu a essência. Entendeu? Achei isso assim, magnífico. Temos o prazer de trabalhar com pessoas assim. Eu acho que essas pessoas que estão vindo trabalhar com a gente aqui, eu tenho sentido muito isso. São todas muito humanas e o Pedro Manso não é diferente. Achei muito legal. Então, assim, galera, prestigiem o trabalho, que é muito importante que vocês prestigiem para que a gente possa trazer mais conteúdo, mais humor, mais artistas. Né? O Leandro também tá vindo, deve vir gravar com a gente. Então imagina um episódio com Pedro Manso, Leandro Firmino, cara, meu sonho. Bruno, obrigado. Olha, eu te agradeço. Valeuzão. Isso aí, gente. Portal Mais VIP, notícia para quem quer mais.